Quando falamos em evolução, certamente você já viu essa imagem e se perguntou: será que viemos dos macacos? Então entenda hoje, de uma vez por todas, por que essa imagem está errada. Hoje nós vamos ver algumas teorias da evolução: fixismo e criacionismo, lamarquismo, darwinismo e o neodarwinismo. A teoria do fixismo, ou também chamada de criacionismo, vai nos falar que todas as formas de vida foram criadas por um Deus, e elas são perfeitas e imutáveis, ou seja, desde a sua criação, elas são assim e não sofreram nenhuma pressão e nenhuma modificação. A teoria do fixismo era muito aceita no século XVIII e um dos seus maiores defensores era o naturalista Georges Cuvier. Mais para frente você vai conseguir entender por que essa teoria está errada e não é mais aceita ultimamente. Agora, no século XIX, nós temos uma teoria proposta por Lamarck, por isso ela recebe o nome de lamarquismo. Ela se baseia em dois princípios: a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Vamos entender cada um? Vamos começar pela lei do uso e do desuso, então. Vamos pensar que existe uma exigência ambiental. Vamos colocar, então, como ideia girafas e árvores altas. Então, a exigência ambiental é que as girafas tenham pescoços longos para que elas consigam alcançar o topo das árvores para poder se alimentar. Ou seja, quando existe uma exigência, o indivíduo tem que ter uma adaptação, então uma necessidade de adaptação. A lei do uso e do desuso dizia o quê? Que quando se usava muito uma estrutura do corpo, ela ia se desenvolver e essa característica ia ser transmitida aos descendentes. Mas, se não precisasse daquela característica, aquela estrutura ela ia atrofiar e também ia ser transmitida aos descendentes. Ou seja, é como se nascesse uma girafa de pescoço curto, ela precisasse alcançar o topo da árvore. Então, de tanto que ela tenta se esforçar, o pescoço vai crescendo. E aí, antes, ela tinha um pescoço curto. Ela usou tanto o pescoço que aí ele cresceu. E aí, quando ela tiver os descendentes, eles vão nascer já com o pescoço longo, porque foi uma característica que ela adquiriu e aí ela passou. E aí a gente fala sobre a herança dos caracteres adquiridos. Mas aí você me pergunta, por que ele está errado? Se hoje em dia, quando a gente vai na academia e a gente se esforça muito o músculo, ele vai crescendo. Por que o Lamarck, então, estava errado? Primeiro, que quando a pessoa faz academia e fica forte, se ela tiver um filho, o filho não vai nascer bombado. Ou seja, quando você vai fazer uma tatuagem, seu filho não vai nascer de tatuagem. Então, todos os nossos caracteres adquiridos ao longo da vida não são passados para os nossos filhos. Além disso, nós temos que entender que não existe um mais evoluído. Existe o melhor adaptado. A gente vai entender melhor com a teoria de Darwin daqui a pouco. Nós temos que entender que a evolução ela não tem o objetivo de deixar os seres mais complexos, mais difíceis de entender, mas sim melhores adaptados ao ambiente ao qual eles estão inseridos. Entramos agora no darwinismo. Ele foi proposto por Charles Darwin, este aí da imagem. Então, ele nos diz que o ambiente seleciona os seres vivos mais aptos. Então, qual que é a diferença do darwinismo para o lamarquismo que a gente acabou de ver? No lamarquismo, a gente viu que com o esforço, o pescoço vai crescendo e aí ele vai passar isso para os seus descendentes. Agora, o darwinismo, ele dizia o quê? Que existiam vários tipos de girafa. Existiam girafas pequenas, de pescoço longo, ou grandes, de pescoço curto, ou a girafa que nós conhecemos, que ela é grande e tem o pescoço longo. Então, para Darwin, tem essa variabilidade intraespecífica. O que significa isso? Intraespecífica, então, dentro da mesma espécie, há uma variabilidade, ou seja, indivíduos da mesma espécie, mas que são diferentes entre si. Então, quando a gente fala que o ambiente seleciona os mais aptos, é porque se eles precisam de uma comida que está no topo da árvore para sobreviver, aqueles que não conseguem chegar no topo vão morrer de fome. Sendo assim, eles não vão passar a sua característica genética para os seus descendentes, porque eles vão ter morrido. Então, os que não vão morrer de fome são as girafas de pescoço longo. Então, elas vão conseguir se reproduzir e passar essa característica do pescoço longo para os seus descendentes. Então, a grande diferença é que para Lamarck,
o indivíduo vai se adaptar ao ambiente. Para Darwin, não. O ambiente que vai selecionar aqueles que já são aptos. No darwinismo também, a gente encontra a teoria de Malthus, ou teoria malthusiana, que é esse gráfico que eu estou mostrando ao lado. Ou seja, quando nós temos uma população muito alta e pouco recurso, nós temos um ponto de crise. Mas no darwinismo, nós temos um equilíbrio desses seres. Porque lá no lamarckismo, se todos eles conseguem se adaptar, né, deixar o pescoço longo, vão ter muitas girafas e pouco recurso, ou seja, um ponto de crise. E sobre a variabilidade intraespecífica, foi o que eu já disse, são indivíduos da mesma espécie, mas que são bem diferentes entre si. E isso a gente vê em todas as espécies. Nos cachorros, nós temos várias raças, o ser humano, temos negros, pretos, amarelos, então isso que significa uma variabilidade intraespecífica, o que a gente não teria no lamarckismo, porque todos iriam conseguir se adaptar ao ambiente. Mas lembrando que para Darwin, nós não nos adaptamos ao ambiente, mas o ambiente vai selecionar os mais aptos para sobreviver nele. E lembrando do exemplo que eu dei das girafas, na relação de Darwin, onde existe essa variabilidade e o mais apto vai sobreviver, a gente entra em um termo muito importante quando falamos de darwinismo. A seleção natural, que é nada mais nada menos que na luta pela sobrevivência, os indivíduos mais bem adaptados de uma espécie têm mais chance de sobreviver e se reproduzir, transmitindo a descendentes suas características, que foi o que eu tinha comentado com vocês. Então aqui nós temos uma charge, né, dos castores. Amo você, seleção natural. Então nós vemos que o castor lá de trás ainda usa os dentes para roer a madeira e o da frente tem uma característica de uma serra na mão. Então ele vai conseguir cortar mais madeira para ele vai sobreviver e passar essas características para os descendentes. Mas nós temos que entender que existe a seleção natural, ou seja, quando ocorre naturalmente, e a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando o ser humano vai selecionar. E um exemplo muito claro disso no nosso dia a dia é o milho. Nós conhecemos muito esse milho da imagem A, que é o milho amarelo, grande, né, uma espiga grande dessa forma, porque é um milho que vende, é mais fácil de reproduzir. Mas nós temos que lembrar que existe uma variabilidade intraespecífica e nós também temos vários outros tipos de milho, como podemos observar na imagem B. Mas, por questões econômicas, o milho A vende mais, então ele vai ser selecionado artificialmente para que ele seja reproduzido ainda mais. O milho fique maior, fique mais suculento, por exemplo. E aí você já pensou como que nasce, entre aspas, uma nova espécie? Vamos entender então o que é a especiação alopátrica, que vem dessa seleção natural. A especiação alopátrica, então, especiação é o processo do surgimento de uma nova espécie. Vamos imaginar que esses insetos todos vivem numa área terrosa, numa terra escura. E o que acontece? Um bloqueio geográfico. Então, pode cair um tronco de árvore e ficar metade dessa população de um lado e metade do outro. Só que de um lado, a terra ela começou a ficar mais clara e de outro vai ter muita vegetação. Então, o que acontece? A seleção natural. Os indivíduos que ficaram do lado da terra mais clara, se eles forem de uma cor escura, os predadores vão encontrar eles e eles vão morrer. Então, vai sobrar só os insetos de coloração clara, porque eles vão conseguir se camuflar, não vão morrer, vão conseguir se reproduzir e vão passar essa característica de coloração clara para os descendentes. E a mesma coisa vai ocorrer do outro lado, na vegetação. Os que são de coloração mais esverdeada vão se camuflar, não vão morrer, vão reproduzir e vão gerar os seus descendentes de coloração esverdeada também. Só que o que acontece? Durante muito tempo, isso vai acontecendo. E se você observar os dois últimos círculos, eles são diferentes do primeiro. Então, no início da população, eles tinham uma característica e no final eles estão totalmente diferentes. E isso pode acontecer também com os hábitos alimentares. Então, a espécie final ela vai estar tão diferente da primeira que a gente pode concluir que surgiu uma nova espécie ali através da especiação.
Mas nós temos que entender que o processo de especiação leva muito tempo, não é uma coisa rápida de um ano para o outro, por exemplo. Atualmente, a teoria mais aceita é a do neodarwinismo. Neo é novo e o darwinismo é a teoria que a gente acabou de ver. O neodarwinismo ele vai se basear na teoria proposta por Darwin e reconhece como principais fatores evolutivos a mutação, a recombinação gênica e a seleção natural, possibilitando a partir de 1910 com o desenvolvimento da genética e o conhecimento do material hereditário. Então, na época, Darwin não sabia explicar como tudo aquilo acontecia, que hoje a gente entende que são os fatores genéticos, é a genética que vai passar as características. Além dessa comprovação genética, os fósseis que a gente encontra também mostram a evolução. Agora você já pode entender por que essa imagem está errada. Ela nos mostra uma linha de evolução contínua, ou seja, o macaco se tornando um ser humano. E essa era uma teoria de quem? Do Lamarck, que hoje a gente entende que está totalmente errada. Aquela imagem pode ser facilmente substituída por essa aqui, que é um cladograma. Então, o macaco não vai se transformar num ser humano. O ser humano não veio do macaco, mas o macaco e o ser humano têm um ancestral comum. Lembra aquela imagem que eu mostrei dos insetos, que no início nós tínhamos eles todos juntos e ao final tinham dois tipos diferentes? É isso que acontece com todas as espécies que conhecemos hoje. Todas elas têm um ancestral comum, ou seja, a partir de houveram pressões ambientais diferentes que fizeram eles irem se adaptando. Na realidade, eles não vão se adaptando. Os mais aptos são selecionados pelo ambiente para sobreviver. Então, não existe o termo mais evoluído. Não existe um ser mais evoluído. Existe um ser mais adaptado para aquele ambiente. Então, não necessariamente o mais forte é o mais apto. Às vezes, o mais inteligente é o mais apto. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar lá no grupo do WhatsApp, que eu e o residente Ramon podemos ajudar vocês.